Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. E o nosso série, né, pastor? Estamos trabalhando uma série, ouvindo o que o Espírito diz às igrejas, né? E hoje nós vamos ter como tema: a igreja precisa ser reavivada. Vamos ao texto bíblico, pastor? Nosso texto bíblico está em Apocalipse, capítulo 3, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Então, a nossa palavra oportuna de hoje, ela está, então, falando, né? Jesus está falando, trazendo uma carta à quinta igreja do Apocalipse. E essa quinta igreja é a igreja de Sardes. Para nós entendermos um pouco o que estava acontecendo, por que Jesus tem algumas falas, pastora, a esta igreja de Sardes, a gente vai rapidamente falar sobre aqui o contexto que estava situada esta igreja. Então, é uma cidade próspera, uma cidade rica e que teve, pastor, um passado muito glorioso, certo? Então essa cidade se gloriava muito do seu passado, das suas conquistas, e também ela se gloriava pelo fato que tinha uma cidade muito fortificada, muito amuralhada, né? Ela estava em cima de uma colina, então em cima dessa colina ela era uma cidade muito protegida, segura, difícil, né? Muito segura, difícil para que alguém pudesse conquistá-la. Então também ela se gloriava disso, né? Ela tinha orgulho dessa questão. Mas a história conta que ela não teve condições de suportar uma invasão. Então, acharam uma brecha, olha só, acharam um lugar na muralha, um lugar no local onde ela era situada, e entraram e arrasaram naquela cidade por 2 vezes, né? Então, ela é uma cidade que era orgulhosa, mas que caiu nas mãos dos seus inimigos, e tudo por causa de uma sua autoconfiança, pastor, e pela também a falta de vigilância. Então, quando Jesus fala sede vigilantes para a igreja ali, ele sabe muito bem do que Jesus está falando, porque a cidade em si não foi vigilante, né? A cidade, ela também tinha, como todas as cidades, né, que a gente percebe, uma idolatria, né? Tinha ali uma padroeira chamada Cibele, era a padroeira daquela cidade, que diziam que essa padroeira tinha um poder de dar vida ao morto, de ressuscitar os mortos, né? Na verdade, aqui também, quando Jesus fala para ela, você está morta, né? Tem fama de que vive para a igreja, mas está morta, ele está dizendo para ela, você pode ter uma fama que tem alguém que ressuscita, mas só eu, Jesus, tenho todo o poder para dar vida aos mortos. Então, essa igreja se gloriava muito do seu passado, e Jesus, então,
traz uma dura palavra para ela naquele momento, para algumas pessoas daquela igreja, pastor. Então, ele diz o seguinte, nesse contexto, nós vimos que a igreja, ali, ela precisava ser reavivada. Ela precisava realmente, porque ela tinha obras, mas não tinha dignidade, né? A essa igreja, Jesus envia essa mensagem, revelando, então, que ela deveria ter um despertamento espiritual, pastor, né? Como diz lá em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, precisamos olhar, pastor, para essa igreja, para esta carta a esta igreja, tomar conhecimento que também nos dias de hoje, nós como igreja precisamos de um reavivamento, de um despertamento espiritual. Olhar para ela como um espelho, para que a gente possa olhar nesse espelho e ver a nossa condição e assim chegarmos a nós mesmos. Jesus então envia essa carta à igreja de Sardes para mostrar que lá havia 3 grupos de pessoas, pastor. Um primeiro grupo que estava morto, um segundo grupo que estava já quase morto, quase morrendo, e tinha um terceiro grupo que eram aqueles fiéis, os remanescentes. Ele diz, né? Que eram poucas pessoas. Eram poucas pessoas, um grupo pequeno, né? Então havia lá um grupo de pessoas mortas, um grupo sonolento, quase morto, e um grupo, né, um pequeno grupo fiel que não se contaminaram com o mundo e nem sujaram as suas vestes, né, pastor? Então Jesus passa a revelar, você está morto, você vive de aparência, você tem fama de que está viva, mas está morta. E o que leva, então, a uma igreja a morrer dessa forma, pastor? Há uma série de situações, né? Eu queria apenas aqui relatar algumas questões para você. Quando ela perde a verdade da palavra de Deus, é uma das consequências de um estado de morte ou que está morrendo, quando ela deixa a verdade da palavra, quando ela se mistura com o mundo. Olha só, pastor, quando ela não é capaz de discernir a sua condição espiritual. Isso é importante. Então essa igreja que ela não discerniu a sua condição espiritual, achava-se que era boa demais, né, pastora? Que era a melhor igreja, né? Talvez não é muito diferente da nossa realidade de hoje, pastor. Então, a gente precisa, então, olhar para nós, né, dentro mesmo, para ver a nossa condição espiritual. Certo. Ou seja, também ela morre quando ela não vive uma prática da palavra de Deus, pastor. Então, só na teoria. Só está na teoria, e também quando ela não persevera num caminho de santidade. Então nós percebemos que Jesus está falando àquela igreja, ele está trazendo ali, ensinando a ela que ela deve viver pelo Espírito, não andar segundo a sua glória, a sua fama, o que ela viveu no passado. A segunda coisa que nós precisamos entender aqui e verificar, que Jesus revela àquela igreja que ela de fato precisava ser reavivada, pastor. Sim. Precisava de um despertamento, né? Jesus tem o desejo, né? Tem o desejo de reavivar. Ele tem o maior prazer do Senhor, é reavivar os nossos corações, daqueles que estão, pastor, desanimados, alguns que estão aí praticamente mortos. A vontade do Senhor é renovar, é trazer um novo, né, algo novo para o seu coração. Então, quando Jesus olhou para aquela igreja de Sardes, logo viu a causa da sua enfermidade espiritual. A maioria dos crentes apenas tinha um nome no hall de membros, pastora, mas não no céu. Né? Meu Deus, no livro da vida, os seus nomes não estavam lá. Isso é algo que a gente precisa entender, amados, porque nós, muitas vezes, achamos que por está o nosso nome, pastora, no hall de membro de uma igreja, vamos todo domingo, às vezes, achamos às vezes que o nosso nome está lá no livro da vida, né? Então, havia muitos crentes doentes, fracos, pastores, ali, em fase terminal, na CTI já espiritual, né? Então, a causa da morte da igreja de Sardes não era perseguição, a gente não vê aqui de forma alguma, Jesus falando que, vocês estão sendo perseguidos, não há heresia, não vejo Jesus repreendendo aquela igreja. Não tem ninguém enganando vocês com falsa doutrina. Não tem falsa doutrina de Balaão, de Nicolaítas, o ensino lá de Jezabel, não tem nada de idolatria nesse sentido. Dentro da igreja não há essas questões, né? Mas a gente percebe que eles deixaram ser influenciados pelo mundo, pastor. Então o mundanismo entrou dentro daquela igreja. Então aqui nós percebemos que o mundanismo entrou naquela igreja quando a gente vê os imperativos de Jesus para aquela igreja. Nos versículos
2 e 3, ele trata alguns imperativos interessantes, pastor. Ele diz o seguinte, ser vigilante, consolida ou fortaleça, são os imperativos, né? Traz o imperativo para lembrar, guardar, que é a mesma coisa que obedecer, arrepender, que é voltar. Então Jesus, ele pede à igreja que seja vigilante, porque a cidade em si não foi vigilante e entraram, né? E ele então pede para aquela igreja ser vigilante, ou desperta, acorda a igreja. É tempo de acordar, né? Essa advertência Jesus traz esperança para a igreja, que devemos acordar da nossa apatia espiritual, amados. A igreja precisa estar vigilante. A Bíblia é recheada. O próprio Jesus falou, vigiai, porque você não sabe o dia e nem a hora. No momento que Jesus fala isso, pastor da igreja, ser vigilante, senão vem contra ti como um ladrão, né? Então, quando ele diz isso, ele está dizendo, virei quando você não espera. Porque ninguém espera o ladrão, né? Eu não espero, né? Ladrão não. A entrada na cidade foi exatamente assim, pastor. Foi isso. Cercaram a cidade, não dei muitos detalhes, mas cercaram a cidade e não conseguiu entrar. E aí, então, na madrugada, um soldado conseguiu ver um local que podia entrar. Fenda, e ele então entrou por essa brecha, abriu os portões das muralhas, e aí todo o exército ali, sírio, entrou e arrasou com aquela cidade. Então nós precisamos estar vigilantes. Cuidado com as brechas, é verdade, né? Então Jesus pede à igreja que consolide o restante que estavam para morrer. Ou seja, havia irmãos ali, pessoas ali, que estavam ali frios, né? Estavam quase que morrendo. Então, se não viesse ali um despertamento, um reavivamento, aquele pequeno grupo, pastor, remanescente, também seria vítima da morte espiritual. Pastor, quando o senhor pregou essa parte, eu fiquei pensando muito. Existem muitas pessoas, amados, que a gente consolida. Eu penso assim, vão morrer consolidando. Pelo amor de Cristo, né? É verdade. Porque aí, quando Jesus fala isso à igreja, essa época aqui, consolidava um grupo, ele ficava consolidado mesmo, e ia já atuar, ia consolidar outros, né? A gente parece que, faz uma escola de discípula e vem um grupo, faz um curso de evangelista, vem o mesmo grupo, vai para outro curso, meu Deus, até né? Quando, né? Vai consolidar até quando, meu Deus? Até quando? Mas Jesus está chamando a atenção dessa igreja, consolida, né? Havia ali alguns remanescentes fiéis, né? E ele tinha alguns irmãos que estavam para morrer. Sim. E ele então chama a atenção daquela igreja, consolida. Talvez eles não tinham consolidados, né, pastor? Esse grupo talvez ainda, por isso que estavam sendo influenciados pelo mundo. E aí ele ainda diz assim, porque não tenham achado íntegra, né? As tuas obras. Então quer dizer que tinha obra, mas não eram íntegras. Não eram íntegras, não era inteiro, né? Eles não tinham aquele desejo no coração, um amor, talvez a vida deles como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, era apenas nominal, era apenas assim, eu vou no automático, vou no culto, né? Não tinha um preparo, não tinha uma dedicação, não eram inteiros, pastor. E Jesus está repreendendo aqui agora, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eu até me lembrei uma vez que ouvi essa história que um homem que não tinha as pernas entrou num templo, o pastor estava fazendo o apelo e tudo, né? E ele falou, e o pastor fez o apelo e ele falou, pastor, Deus recebe um homem pela metade? E ele disse, Deus recebe um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas Deus não recebe um homem inteiro que só se entrega pela metade. Há muitas pessoas, amados, que estão pela metade, sabe? Ainda chegando, já saindo, começa um curso, não termina, e agora não deu, desculpa, isso, aquilo, outro e tal, tá sempre pela metade. Então, olha, isso é muito sério. O Senhor está falando isso com essa igreja. E Jesus também fala para que eles venham lembrar daquilo que eles tinham ouvido, né? E guardar. Então, o que é que eles tinham ouvido? Que eles ouviram, né? E deveriam lembrar, guardar e se arrepender, voltar. Então, a gente sabe que eles talvez não ouviram a palavra de Deus, mas com certeza era quanto à questão da palavra da igreja, não tinha
buscado na palavra de Deus, tinha se apartado, pastor, da palavra de Deus. Então ele fala, lembra dos tempos dos primeiros amor, talvez eles tinham perdido o amor, e também dessa volta à palavra. E ele então lembra, nunca se esqueça, lembra do que você traga na memória, recorde e guarda-o. Olha só o que ele fala, guarda-o, não deixe guardar o evangelho. Ou seja, observar, obedecer, ele está falando. E também ele fala, arrepende-te, ou seja, volta, é deixar o mundo para trás, romper com o estilo de vida mundano, e é também metanoia, como a gente falou, né, pastora? Que é mudança de mentalidade, mudança de mente, é mudar a mente para algo melhor, porque antes que você possa experimentar um avivamento, um reavivamento, um despertamento, primeiramente, cada um de nós, pastor, precisamos experimentar um arrependimento genuíno. Isso é um fato. Reconhecer então, a condição espiritual. Tem muitas pessoas, pastor, querendo avivamento, clamando, orando, aviva-nos, desperta-nos, mas não se arrepende, não há um arrependimento genuíno, não há uma vida íntegra diante do Senhor. Então, a última coisa para nós concluirmos, a igreja deveria voltar a uma vida de santidade, só assim ela receberia grandes bênçãos espirituais que iriam acontecer na vida dela. A gente vê isso nos versículos 4 e 5, pastora. Então, ainda havia algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo. Jesus é quem pode, então, reavivar a igreja por meio do seu Espírito, amados. Jesus tem e oferece a plenitude do Espírito Santo. Ele fala, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos. Está disponível a igreja. Ou seja, eu tenho a plenitude do Espírito Santo para você. A igreja precisa passar por um avivamento, isso é um fato. Ou então, eu vi isso do pastor Hernandes Slope, Ele falou, ou a igreja passa por um avivamento, ou enfrentará um sepultamento. Meu Deus, misericórdia. Isso é muito forte, Então, somente o sopro do Espírito pode trazer vida para um vale de ossos secos. Uma igreja morta, que está enferma, sonolenta, pastor, nós precisamos como igreja de um reavivamento nos dias de hoje, pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode soprar sobre um monte de ossos secos, pastor, e transformá-los em um exército poderoso. Numeroso e poderoso. Glória a Deus, Então a santidade agora, nesse momento, ela traz uma garantia para mim e para você, para todos nós, de uma glória futura, porque ele fala, ao que vencer, será vestido. O vencedor receberia vestes brancas, que é símbolo aqui, pastor, de pureza, que é símbolo aqui de felicidade, de uma festa, de vitória, porque nós sabemos que sem santidade não há como viver uma salvação, pastor. Sem santificação, ninguém verá a Deus, está escrito isso na palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter santidade, porque sem santidade aqui nessa terra, não há glória futura no céu, pastor. Verdade. Então, não devemos também nos envergonhar de Cristo, porque Ele diz que, além de nós caminharmos junto com Ele, andarmos com Ele com vestes brancas, Ele ainda iria confessar, olha só, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, se nós negarmos o Senhor aqui, se nós não confessarmos o Senhor aqui, Ele não irá nos confessar, pastora? Lá no céu, diante do Pai. Então, isso é muito sério. Então, quem tem ouvidos, para nós concluirmos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, pastor. Jesus está revelando a sua igreja nos dias de hoje. Tens nome, você? Que vive. E que vive, mas que está morto? Olha que a revelação do Senhor, trazendo para nós os nossos dias. Você tem sido vigilante? Ser vigilante? Não tenho achado íntegro as tuas obras na frente do meu Deus? Será que é isso que Deus está revelando para nós nesses dias? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda. E arrepende, Porque se você não se arrepender, eu virei contra você. Está escrito isso, E ele fala então também, graças a Deus, porque ele fala assim que tens, contudo, em Sardes alguns, pastoras. Glória a Deus pelos fiéis. Poucas pessoas, Mas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Jesus está falando isso para ele, pois são dignas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Glória! Então, os fiéis, diga glória a Deus. Seja fiel, Então havia lá uns mortos, já totalmente mortos, um grupo pequeno que já estava prestes para morrer e um grupo também pequeno que era fiel.
mas nós sabemos que Deus tem poder Aleluia. para tirar da morte para a vida. Olha só, Graças a com o Deus. reavivamento Ele pode tirar da morte para a vida. E você que está desanimado, triste, não Se quer mais arrastando. caminhar, se arrastando, sem vida, quase morto, na UTI já. Jesus também tem um novo revivamento para a sua vida. Bendito E você que seja está Deus. fiel, permanece fiel, continua nesse mover poderoso do Senhor. Que Deus te abençoe, pastora. Vamos orar? Amém, oremos. Obrigada, Senhor. Porque antes, conforme nós vimos nestes dias, antes do Senhor vir contra a tua igreja, o Senhor dá chances, o Senhor traz muitas etapas de arrependimento, porque é do teu coração reavivar a tua igreja. Amém. Em nome de Verdade, Jesus a vontade Cristo, do tem Senhor. misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, a lembrarmos o que nós ouvimos, o que foi nos ensinado. Sim, papai. Meu Deus, ajude-nos a termos discernimento para poder sabermos em que condições estamos. Meu Deus, se morremos, se estamos mortos, se estamos quase morrendo, ou se somos esse grupo fiel que precisa permanecer ali, que vai receber vestes brancas, Glória. em nome de Jesus Cristo. Mas como o pastor Kilson disse, independente do grupo que somos, o Senhor tem um avivamento para a tua igreja, tem um reavivamento. Ajude-nos a de maneira nenhuma perder. Em nome de Jesus Cristo, oro por essas pessoas, oro, meu Deus, em nome do Senhor, por cada vida que receba do Senhor um despertamento para a glória do teu nome. No nome de Jesus Cristo, levanta-nos para a glória do Senhor. Aleluia. Amém? E graças a Deus. Amém, pastor. Amém. O Deus Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.